Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova empatou com o Ituano pelo placar de 1-1. O primeiro gol do jogo marcado pelo Gabriel Barros aos 12 minutos depois de falha do zagueiro Donato da equipe do Vila Nova. E o Vila conseguiu empatar de pênalti. Aliás, foi até com bola rolando, né? Porque ele bateu o pênalti, o goleiro do Ituano defendeu e no rebote o Neto Pessoa empatou para o Vila Nova. 1-1. O time chega a 19 pontos e acaba ultrapassando o Náutico. Termina a rodada fora da lanterna, mas perde mais uma oportunidade de ganhar em casa e de dar um passo para sair da zona de rebaixamento. E vamos aos nossos comentaristas com Arthur Barcelos e com Evandro Gomes. A sua análise do jogo, Evandro. Olha, o Vila jogou 51 minutos de futebol, segundo tempo. Primeiro tempo, um time apagado, um time sem vontade, um time medroso, se acovardou no primeiro tempo. Diante de uma situação que seria de ganhar o jogo, o time do Vila, com as alterações feitas pelo treinador, e alterações que tanto eu quanto o Arthur Barcelos já cobrávamos antes mesmo do primeiro tempo finalizar, que seriam as entradas do Raylan, bom jogador, né? Dos estreantes talvez tenha sido melhor. E o Jean, que entrou também, não é mau jogador, mostrou que tem qualidade. De repente, pode o Vila ir ganhando opções para os jogos seguintes. Mas o Vila fez um primeiro tempo ruim, péssimo, um segundo tempo dentro daquilo que a gente esperava. Claro, com as limitações técnicas que o time tem, o time conseguiu pelo menos avançar, perder o medo de jogar, foi para cima do Ituano, mas no momento que o time do Vila era bem melhor, aconteceu aquela famosa entregada do Rafael Donato. Eu acho que se você somar todos os gols que o Donato já marcou pelo Vila, as entregadas dele são mais, né? Ele entregou mais do que fez gols. É um jogador que eu digo sempre em tom de brincadeira, mas é uma pura verdade. Ele é emoção o tempo todo. Quer atrás se defendendo onde ele falha, quer na frente onde ele vai de vez em quando faz um gol às vezes decisivo. Então, pelo segundo tempo que o Vila fez sem jogar nada no primeiro, eu acredito que o placar tenha ficado de bom tamanho, até porque os números mostram que os dois times foram iguais, André. E você, Arthur, considera que o resultado foi justo? Foi justo dentro do que a gente pôde acompanhar dentro do jogo. O primeiro tempo foi desastroso, não tem nem mesmo muito o que a gente comentar e gastar muito tempo falando do primeiro tempo, porque realmente o Vila Nova não entrou em campo durante a primeira etapa. Agora, no segundo tempo, é uma outra postura. O time melhorou bastante com as duas mudanças que fez no intervalo. O Raylan acabou sendo um dos destaques da partida. Ele e o Mateuzinho, inclusive, ali do lado direito, o Mateuzinho abrindo muito espaço e o Raylan aproveitando bem esse espaço, dando profundidade. A jogada do escanteio que sai, o gol do empate, inclusive, é através dos dois, né? É uma jogada com os dois. E depois, obviamente, num lance de muita infelicidade do Rafael Donato, num erro de saída de bola, no escorregão que ele tem. Não é nem uma falha tática, né? É uma falha técnica mesmo, porque é um escorregão, é difícil de avaliar. Mas, de toda forma, era no momento que o Vila Nova era melhor na partida, então foi uma grande felicidade realmente. Mas conseguiu se recuperar, conseguiu buscar o empate, conseguiu pressionar. Mas aí, na última substituição, foi muito mal o Alan Al. Ele conseguiu observar muito bem, fez uma boa leitura de jogo no intervalo, depois nas outras substituições, mas a última acabou realmente tirando a velocidade do time. O Marlone entrou muito mal e quando teve a oportunidade de fazer, quem sabe, a virada, isolou, né? Então, realmente, ele perde um jogador de velocidade no Pablo Diego, poderia ter colocado outro, Diego Tavares, por exemplo. E, enfim, acabou perdendo uma grande oportunidade de buscar essa virada, porque o Ituano, depois que sofre o gol, não jogou mais. Então o Vila Nova perdeu mais uma grande oportunidade e o empate não muda. Na verdade, é até pior, viu, André Isaac? Porque ele começa a rodada 3 pontos do Operário e agora acaba a 5 pontos do Operário e da Chapecoense. Então, sai da lanterna, mas não adianta de muita coisa, porque piorou ainda mais a situação do Vila Nova dentro do Z4 da Série B. Evandro Gomes, me cite o melhor jogador do Vila Nova nessa partida, que se salvou, e o pior. Olha,
tivemos, a julgar pelo primeiro tempo, todos seriam piores. Alguém pode dizer, o Rafael Donato foi o pior porque entregou o gol. Foi uma infelicidade dele, né? Ninguém entrega, mas foi uma coisa bizarra, né? Ele tentar dominar a bola, caiu, levanta-se, vai para cima, o jogador cai de novo. Eu até fiz a comparação aqui, parecendo bêbado descendo ladeira. Cai, levanta, cai de novo. Né? Mas é uma situação que você não pode jogar a ele só a responsabilidade do empate do Vila Nova. Nós tivemos vários jogadores aí que não jogaram absolutamente nada. Né? O Pedro Bambu, por exemplo, o primeiro tempo dele foi ruim. O Pablo Diego foi um jogador que não acrescentou muita coisa. O outro que saiu aqui desses que começaram a partida, o Arthur Rezende também, caiu de produção, mas caiu, jogou mal também, né? E nós tivemos então, como os destaques do time do Vila, os dois alas, os dois do lado direito do campo, os dois alas não, o Railan que entrou e o Mateuzinho que melhorou a qualidade do passe do Vila Nova, e no meio campo o Ralf fez uma partida muito boa, segura, né? Foi aquele que teve um destaque maior. E para você, Arthur? Eu fico com o Evandro. O Railan, ele mudou totalmente a postura, deu mais agressividade pro time do Vila Nova, foi quem deu realmente a profundidade, né? Que é atacar o fundo, atacar as costas da defesa adversária, porque nenhum dos atacantes que estavam em campo não conseguiram fazer isso. E foi um lateral que conseguiu fazer isso, aproveitando bem o espaço que o Mateuzinho abriu ali do lado direito, ele vinha muito por dentro e abriu o corredor pro Railan aproveitar. E o Mateuzinho, inclusive, acabou sendo o jogador mais criativo do Vila Nova no segundo tempo. Então, são os dois grandes destaques. O Railan estreando muito bem e o Mateuzinho dando uma reação, né? A gente comentou antes da partida como que o Mateuzinho vinha mal no Brasileirão. Ele deu uma reação. Infelizmente, sofreu mais um cartão amarelo. Não vai participar da próxima partida. Então, já é mais uma oportunidade que ele acaba perdendo, desperdiçando, né? Porque ele não vai conseguir dar sequência ao trabalho que ele fez hoje. Então, é uma grande felicidade que acompanha essa campanha do Vila Nova. Gostei do Romário. Romário, no primeiro tempo, foi quem teve mais iniciativa. No segundo tempo, foi dele os passes mais criativos do Vila Nova, antes de sofrer o seu gol. Acabou saindo depois que sofreu o cartão amarelo. Então, são esses três os grandes destaques. O Ralf também. Ele criou a melhor oportunidade que o Vila Nova teve num contra-ataque no primeiro tempo. E no segundo tempo também, como um papel de liderança, ele manteve o time. Sempre, ele erra muito pouco, né? Ele não erra muitos passes, mas também tenta muito pouco. Esse é o outro lado, mas ainda assim fez uma boa partida também. Mas o grande destaque é o Railan. Railan mudou o jogo e teve, inclusive, chances de produzir a virada, né? Infelizmente, não conseguiu. Resultado ruim pro Vila Nova. O Vila Nova tem jeito, Evandro Gomes? Ô, André, na Série B, para se manter, tem que ocorrer aquilo que você pode imaginar impossível para o time do Vila. Porque já são 22 jogos. Faltam o quê? 16 para terminar, né? 22, 28, 16 para terminar. 17, não é isso? São 16. 2 jogos que o Vila... Não, 16 Isso. Porque foram 3 no segundo turno. Então, cada turno tem 19, são 16 jogos. Como o Vila só tem 2 vitórias, que é o primeiro critério de desempate, Vila Nova precisaria de um milagre de pelo menos umas 8 vitórias em 16 jogos. 50% de aproveitamento. 8 vitórias. Você, 24 com 19, 43, poderia se salvar, né? Mas você pensa, tá difícil? Não é assim, você conseguir 50% dos pontos. O problema é o time do Vila. Não é difícil o número de pontos. É difícil a qualidade do time do Vila Nova transmitir essa confiança. A situação do Vila é cada vez mais crítica. A cada rodada, o time vai baixando a guarda e vai se aproximando da terceira divisão ou Série C, como queiram. Ainda dá, Arthur? É aquilo que eu até comentei mais cedo. O Vila Nova, ele começou a rodada 3 pontos do Operário e agora termina com 5. Precisava muito dessa vitória, precisava de dar esse salto dentro do Z4. Sai da lanterna, mas não muda muito a situação, piorou a situação do Vila Nova. Então, a gente pensa nos times que estão fora da zona de rebaixamento, Operário, Chapecoense, Brusque,
Ponte Preta, Ituano, Novo Horizontino, são todos times com recursos para também melhorarem nesse segundo tempo. O próprio Ituano também. Então é bastante difícil a vida do Vila Nova, porque ele não aproveita essas oportunidades, né? Teve a chance, foi melhor no segundo tempo, teve chance de virar o jogo, mas não aproveitou. É o rei dos empates, empate não vai levar o Vila Nova a lugar nenhum nessa Série B, por conta da situação que se encontra. Precisa vencer, e não está conseguindo vencer. O próximo jogo do Vila Nova na Série B será na próxima terça-feira, dia 9, contra o Tombense, no interior de Minas Gerais, fora de casa.